Bom, turma, hoje também teremos aula de geografia e nós vamos aprender sobre as relações econômicas entre os espaços urbano e rural. Peço que abra um livro na página 68 e me acompanhem na leitura. Bom, antigamente, o ser humano, para sobreviver, produzia tudo com as próprias mãos e a vida não era tão fácil. Esse processo manual, de produzir tudo com as mãos, recebia o nome de produção manufaturada. Então, o que é produção manufaturada? É um processo manual. O tempo foi passando e começou uma verdadeira revolução, Uma mudança. O ser humano foi desenvolvendo máquinas para facilitar a vida no dia a dia. Daí em diante, quase tudo é extraído da natureza e transformado por máquina, A máquina faz todo o trabalho. E isso é chamado de produto industrializado. Então, aqui a gente tem um exemplo, de alguns minerais que são extraídos da natureza e são transformados por máquinas aqui em produtos que serão vendidos. A gente tem um exemplo aqui do ouro, que é transformado em colares. Bom, dependência do espaço urbano para com o rural. As atividades econômicas dos espaços rurais e urbanos são interdependentes. O que quer dizer? Significa que os espaços urbanos dependem do que é produzido nos espaços rurais, assim como os espaços rurais dependem daquilo, que é produzido nos espaços urbanos. A gente já aprendeu, que a área rural, ela depende da área urbana e que a área urbana, ela também depende da área rural. Então, existe, essa relação de interdependência. Os espaços rurais fornecem matéria-prima às indústrias dos espaços urbanos. E o que é matéria-prima? Bom, é toda a substância bruta que o ser humano retira da natureza para transformação. É o primeiro elemento usado num processo de industrialização. Aqui vamos ver alguns exemplos, desses produtos que é retirado da natureza e passado pelo processo de industrialização. Bom, o homem plantou o milho, colheu, o levou para a fábrica onde o industrializou, transformando em farinha de milho, como a gente pode ver aqui, ó. Tá vendo essa farinha de milho, que a gente chama de fubá? É extraído do milho que é plantado nas áreas rurais. Então, nesse caso, a farinha de milho ela é um projeto industrializado. O milho é uma matéria-prima vegetal. Aqui a gente tem um exemplo, desse pano, que a gente pode chamar de cachecol. E como é que ele foi produzido? O carneiro, o animal carneiro, foi tosado, tiraram todo o pelo dele e a sua lã ela foi recolhida para a indústria, para ser transformado em fios, que depois foram levados para a fábrica de roupas. Então, a lã é uma matéria-prima de origem animal. Aqui a gente tem também o exemplo dessa ponte, não é isso? Bom, os minerais também são industrializados. O ferro é extraído bruto da natureza, depois é transformado em aço e várias fábricas fazem muitas peças com ele. Então, o ferro é uma matéria-prima mineral. Vamos ver como é feito o processo, do leite que a gente toma no café. Como é que ele é retirado até chegar nas nossas mãos? Bom, primeiro, as vacas, os bovinos são criados. Depois, as vacas elas são ordenhadas, quer dizer, o leite é retirado das mamas dela. Depois, terceiro, o leite ele é levado até a indústria, onde a gente pode ver aqui. Depois, na indústria, o leite é tratado e embalado, ou ele é transformado em novos produtos. Então, aqui a gente tem, nesse pacotinho branco, leite que foi tratado e embalado, e também a gente pode ver que o leite ele foi transformado em novos produtos, como queijo, ou leite condensado, creme de leite, Depois o leite ou os seus derivados, que for o queijo, creme de leite, leite condensado, eles são levados para o comércio atacadista. Depois o comércio atacadista distribui para o comércio varejista. Então, olha, os supermercados, os mercados
compra no comércio atacadista e aí depois eles começam a vender nos seus mercados já menores. Depois, nos estabelecimentos comerciais, o leite e seus derivados são transformados em outros produtos, né? Como pães, bolos e bolachas. No caso, o bolo, o pão e a bolacha precisa do leite para poder ser feito. E por último, os consumidores, que somos nós, compram o leite e os seus derivados ou os produtos que foram feitos com ele, né? O bolo, pão, biscoito. É assim que funciona esse processo de industrialização. Vamos observar nos quadros a seguir alguns exemplos de transformação da matéria-prima em produtos industrializados. Então, aqui a gente vai ter novos exemplos. Aqui a gente está vendo a origem animal, né? A gente está vendo um bovino aqui, que do bovino a gente consegue extrair a matéria-prima, que é a carne, o leite, o couro, né? Os ossos. E depois de retirar do animal isso aqui, essa matéria-prima, a gente vai e industrializa. Então, assim, as carnes podem ser industrializadas e comercializadas como carne em conserva, queijos, iogurtes, manteiga, sapatos, bolsas, cintos, malas, pente, botões, gelatinas. Aqui a gente também tem os suínos, né, de origem animal. Dos suínos a gente consegue obter a matéria-prima como carne, o couro e a gordura. E no processo de industrialização, virá as carnes, a linguiça, a banha, os presuntos, né, os salames, que são retirados dos porcos. Aqui a gente tem, né, uma ovelha, que é de origem animal. Da ovelha a gente consegue tirar de matéria-prima a lã, né, o couro e a carne. E aí, para industrializar, a gente consegue ter as carnes, o couro para agasalhos, né? Luvas, carteiras, fios, tecidos. Temos aqui as abelhas, que dela a gente tira a matéria-prima do mel, cera e o própolis. E para industrializar, a gente consegue mel, velas, xaropes e pomadas. Olha que interessante. Por último, aqui temos, né, uma galinha. As aves. A matéria-prima que a gente consegue obter da galinha são os ovos, a carne e as penas. Para industrializar, é transformado em carnes, ovos e alimentos industrializados. Passando para a página 72, a gente tem um quadro de exemplos, né, de origens minerais agora. Então, aqui a gente está vendo, né, barra de ouro, né, o bruto do ouro. A gente pode retirar a matéria-prima transformando em ouro e prata e para vender, para comercializar na indústria, ele se transforma em talheres, joias, adornos e utensílios. Aqui a gente está vendo o ferro, não é isso? Que a gente obtém da matéria-prima em petróleo. Então, nesse caso, na verdade, aqui a gente tem o petróleo, né? E para industrializar, para vender, a gente consegue obter o gás, a gasolina, o óleo diesel, querosene, asfalto. Kit também tem o granito, o cristal, o mármore, não é isso? E depois de passar para a indústria, se transforma em pias, mesas, calçamentos, pisos e adornos também. Aqui a gente tem o ferro, né? E industrializando, o ferro ele pode se transformar em pregos, parafusos, fechaduras e máquinas. Aqui a gente tem o cobre, que também é de origem mineral, e industrializando o cobre ele vira moedas, né? As moedas e centavos que a gente conhece e fios também. Bom, agora a gente vai conhecer os produtos de origem vegetal, né? E o que é industrializado dessa origem. Aqui a gente tem o milho, né? E o milho, ele na indústria se transforma em farinhas, pães, bolachas, macarrão, né? E sopas. Aqui a gente tem a cana-de-açúcar, que se transforma a passar pela indústria em garapa, rapadura, melado, açúcar e álcool. Aqui a gente tem, né, as frutas, tem caju, laranja, manga, que se transforma nos sucos, né, nos doces que a gente conhece.
que nós temos o algodão, que se transforma em fios, tecidos e óleo comestíveis. Por último, aqui nós temos a soja. E no caso, a soja, ela é transformada em proteína texturizada de soja ou leite de soja, né? O óleo de soja também. Na página 74, a gente pode ver, né, aqui na indústria esse processo de industrialização dos alimentos. Os trabalhadores das indústrias, eles são chamados de industriários. E os donos das indústrias, os donos, né, o chefe, são chamados de industriais. As fábricas existentes no município formam o seu parque industrial. É preciso que se pense no que temos em casa no nosso dia a dia, para observarmos com curiosidade de onde vem e que indústria faz a transformação da matéria-prima para produzir objetos de qualidade para o homem. Hoje, uma das indústrias que mais crescem é a indústria de brinquedos. Antigamente existia o artesão, que criava e confeccionava brinquedos, isso é, ele manufaturava, né? Criava com as próprias mãos a matéria bruta da natureza para a construção de vários objetos. Hoje, a arte culinária também é uma forma de produção, pois muitos em sua própria casa fazem verdadeiras delícias com as frutas, com as verduras e com outras coisas. Tudo isso faz parte das nossas mesas. A banana, ela é transformada em doce em calda de modo caseiro. Por exemplo, ela foi manufaturada, né? Foi um trabalho manual. Então é isso, gente. Espero que tenham entendido o assunto. Um beijo e até a nossa conferência.